meus amores, vamos dar início a mais uma aulinha de interpretação de texto. Antes de tudo, a tia vai colocar 2 videozinhos falando sobre a nossa matéria, ok? Nós vamos tratar agora das tirinhas, que são um gênero textual, não é? E que, como todo gênero, tem características fundamentais que podem ser apontadas. A primeira delas é o fato de se tratar de textos que são, em alguns momentos, em alguns casos, não verbais, e em outros casos, sincréticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tira não depende da palavra. É possível que se faça uma tira apenas com imagem. E quando a palavra aparece, nós temos um texto que mistura os dois recursos, mas sempre a imagem é importante. Isso pode até parecer uma obviedade, mas há quem não leia tiras tão bem quanto deveria por não considerar que é um gênero baseado no não verbal. Essa é a primeira característica. A segunda é se tratar de textos cuja estrutura se baseia na quebra de expectativa. Quer dizer, a tira explora um efeito surpresa. Isso é próprio do gênero. Esse efeito surpresa é associado à terceira característica, que é a busca por um efeito cômico que pode ser ou não um efeito crítico. E mesmo esse efeito crítico não necessariamente é cômico. Quer dizer, quebrar a expectativa, criar um efeito surpresa na tira, e nós veremos isso em exemplos já, pode gerar o efeito de humor, que em alguns contextos tem a ver com a crítica social, mas nem sempre. E essa quebra de expectativa também pode destacar uma crítica social que não necessariamente é engraçada, que não necessariamente é cômica. Bom, essas coisas todas ficam mais claras com exemplos, e nós vamos aqui para a primeira tira que vai nos servir assim. Foi composta por um cartunista argentino chamado Quino, e aqui você vê o início dela. Ali vai um motociclista, como você vê, e o guarda faz um gesto para que ele pare. Observe que aqui as palavras não são necessárias para a construção de sentido, não é? Aqui é apenas uma indicação de que a tira foi explorada num exame do Instituto Federal de São Paulo, mas o texto é não verbal. O texto se baseia na imagem. Né? É pela vestimenta, por esse chapéu, que a gente identifica aqui o guarda, fazendo sinal para que o motociclista estacione. Na sequência, como você pode ver, o motociclista estaciona e aqui há um balão de fala do guarda, mas ainda apelando apenas a recursos não verbais, né? Aqui é um desenho de uma habilitação, de uma carteira de habilitação, que o guarda solicita. E a solicitação é expressa por esse gestual. A mão aberta é o pedido para que o motociclista apresente a habilitação, que o guarda examina no quadro seguinte. Quando o guarda examina a habilitação, ele chega à seguinte descoberta. A descoberta de que na carteira há a indicação de que esse motociclista deve usar óculos. Veja que o dedo do guarda aponta para uma indicação da carteira de habilitação. E aqui, no balão de fala, não aparecem palavras, mas aparece a imagem dos óculos que ele exige que o motociclista utilize. A explicação do motociclista está aqui nesse indicador apontado. Note que esse dedo indicador, quando visto aqui nesse vidro da motocicleta, é ampliado, é aumentado. Nós conseguimos até enxergar a unha aqui desse dedo, não é? Então é a resposta dele. Ele não está usando óculos porque o próprio vidro da moto, surpreendentemente, faria às vezes das lentes de aumento. Observe, é uma tirinha completamente não verbal. E como todo texto não verbal, claro, exige que nós tenhamos alguns dados do nosso repertório cultural, né? O que é uma carteira de habilitação, o significado desse gesto, que é a mão estendida, a possibilidade de que a carteira de habilitação indique que o motorista ou motociclista precisa do uso de óculos e, somado esse texto ao nosso repertório, apenas com os recursos não verbais se constrói o sentido. Fora isso, como era de se esperar nesse gênero, há aqui no desfecho o tal efeito surpresa, a tal quebra de expectativa. Quando nós analisamos aqui esse vidro da motocicleta,
é bem difícil pensar que ele possa fazer as vezes de um par de óculos. Desse efeito surpresa, aqui se constrói um efeito de humor. Bom, vamos analisar aqui uma segunda tira. Essa foi explorada em um exame da Unicamp, e você vê aqui no primeiro quadro se apresentando o afinador de piano. E a pessoa que certamente o esperava diz: "Ah, entra!" Note, o instrumento na mão dele é um recurso não verbal importantíssimo para fazer referência à sua profissão de afinador. Ele tem aqui um diapasão, e o diapasão serve para adequar as notas musicais emitidas pelo piano, para, nesse sentido, afinar o piano. No quadro seguinte, de uma maneira inesperada, esse personagem que solicitou os serviços do afinador de piano diz: "Esse é o piano. Quero que ele fique dessa finura assim, para não atravancar a sala." E observe, quando ele diz "dessa finura assim", o recurso verbal coincide com o recurso não verbal, que é aqui indicado pelo gestual da personagem, indicando que ele toma afinador no sentido literal do termo, como se ele pudesse deixar o piano fisicamente mais fino, e não adequar a sonoridade do piano. Nós percebemos o descontentamento do afinador, tanto aqui pela sua expressão facial, não é? Você consegue ver aqui a expressão dele de insatisfação, quando o afinador é tomado nesse sentido, e também aqui nessa imagem do piano que foi quebrado sobre a cabeça do outro personagem, que conclui: "Que cara grosso." Fazendo aqui um trocadilho, né, entre afinador, alguém que deixaria o piano fino, e a falta de delicadeza dele aqui encarada como uma grosseria, não é? Veja que o piano quebrado, a expressão facial, o gestual, o diapasão, são elementos não verbais fundamentais para o entendimento desse texto como um todo. Aqui, diferentemente da tira do Quino, que é exclusivamente não verbal, nós temos um texto sincrético. As palavras são necessárias, mas não são apenas elas responsáveis pela construção do sentido e responsáveis pela quebra de expectativa, não é? Que acontece quando afinador é entendido com esse outro significado. Bom, o exemplo final é para reforçar que as tiras nem sempre visam a produção de um efeito cômico, nem sempre se propõem textos engraçados. Aqui essa é aproveitada de um exame para uma Universidade Técnica Federal do Paraná, tem aqui uma pessoa adulta falando com uma criança, e a gente vê pela imagem, né, a diferença aqui de estatura entre esses personagens. Hoje às 2 horas você vai ao francês. Às 4 você vai ao futebol. Às 6 na música. E às 8 você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Que horas eu vou ser criança? É possível observar que aqui há uma quebra de expectativa, não é? Quer dizer, você tem uma criança que pergunta quando é que ela vai ser criança. Ela não é criança já? Não. Pelo menos considerando a quantidade de tarefas que ela precisa cumprir, não parece que esse indivíduo está de fato vivendo a sua infância, o que seria esperado que uma criança efetivamente fizesse. Não é possível dizer que essa história é necessariamente engraçada, mas da quebra de expectativa se busca esse efeito crítico. Bom, considerando então que as tiras têm essas características fundamentais de que nós tratamos, vou pedir que você faça aí um exercício sobre esse gênero textual e nós seguimos assim com a nossa atividade. Linguagem verbal e não verbal. Nós, seres humanos, nos comunicamos através da linguagem. Podemos, por exemplo, trocar informações, expressarmos nossos sentimentos e pensamentos, fazermos questionamentos por meio de palavras, gestos, símbolos, desenhos, da postura corporal e do tom de voz. Desse modo, utilizamos a linguagem verbal e não verbal para nos comunicarmos.
dos aspectos que pode interferir no processo de comunicação é o código a ser utilizado. Esse deve ser entendível para ambos, receptor e emissor. Se uma pessoa está dirigindo e vê que o sinal está vermelho, o que ela faz? Para. Isso é uma linguagem não verbal, pois ninguém falou ou estava escrito em algo que ela deveria parar. Mas, como ela conhece a simbologia, ou seja, o código utilizado, apenas o sinal da luz vermelha já é suficiente para que ela compreenda a mensagem. Created using Powtoon. E aí, amores, gostaram do nosso vídeo? Agora vamos abrir o livro lá na página 39. Bom, meus amores, vamos abrir aqui na página 39. Como interpretar texto com auxílio de um material gráfico diverso? Uma pergunta. Leia a seguinte questão e dê a resposta solicitada. Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Então aqui nós temos uma tirinha da Mafalda. E as perguntas. Ele diz o seguinte. A menina do texto chora de tristeza ao verificar que está trocando os dentes? Está trocando seus dentes de leite e não gosta disso? Reclama da dor que sente ao trocar os dentes? Usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes? Então, qual seria a opção que mais se encaixa aqui, após ler essa tirinha? Muito bem, a letra B. Por quê? Porque aqui, ó, ela está dizendo assim, ó, fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Então, ela não gostou de ter que trocar os dentinhos dela. Ela fica revoltada, então ela não gostou disso. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto aqui embaixo. Bom, o texto apresentado na questão é uma tira, isto é, uma sequência de quadrinhos construídos com desenhos e palavras. Para compreender bem uma tira ou uma história em quadrinhos, é necessário que você não apenas leia a parte verbal, que são as palavras, mas também observe o desenho, o espaço, o movimento e a expressão das personagens. Se você apenas olhar as imagens ou se apenas ler as palavras, o sentido do texto não será o mesmo, pois nos quadrinhos a linguagem verbal e a linguagem não verbal se completam. Na tira, Mafalda, a menina que aparece nos quadrinhos, abre a boca, olha seus dentes no espelho e no final gesticula com os dedos em riste mostrando que não está gostando de ter de trocar os dentes de leite. Os gestos dela correspondem ao que ela diz. Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Assim, a resposta correta na questão é a alternativa B. Vamos dar uma olhada novamente aqui na nossa tirinha. Então, meus amores, foi o que a tia falou. É muito importante para interpretar a nossa tirinha olhar tanto para a parte verbal quanto para as figuras, os desenhos, as expressões. Vocês podem perceber que a Mafalda ela não está com uma expressão de que ela está feliz, que ela está satisfeita. Olha a forma com que ela balança os dedos. Olha o rostinho dela aqui nessa figura. Então, é muito importante olhar para todo o conjunto da nossa tirinha. Vamos dar uma olhada aqui na página 40. Bom, aqui na página 40 nós temos esses exercícios. Leia a tira a seguir e responda as questões de 1 a 3. Finalmente cansou da perna de pau, hein? Não, mãe, a perna de pau que cansou. Então, nós temos essa tirinha aqui e temos 3 perguntinhas. Vou dar um tempinho para vocês responderem, marcarem a opção correta e já eu volto para a gente corrigir. Bom, a número 1 diz assim. A pergunta da mãe dá a entender que a menina brinca muito com a perna de pau, brinca pouco com a perna de pau, jamais brinca com a perna de pau ou vai brincar com a perna de pau. O que
vocês acham? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Muito bem, brinca muito com a perna de pau, porque a mãe diz assim, finalmente cansou da perna de pau, hein? Então, ela quis dizer que a menina brincou tanto que finalmente ela cansou de brincar. Então, dá a entender que ela brinca muito. Aí ela respondeu, não, mãe, ela não cansou. Quem cansou foi a perna de pau. Então, brinca muito com a perna de pau. Aí a número 2 diz assim, o humor da tira é produzido pela pergunta da mãe, pela expressão corporal e facial da mãe, pela imagem das pernas de pau tortas e pelo comentário feito pela Suriá, pela expressão facial da Suriá e pelo comentário da mãe. Qual vocês acham? O que ficou engraçado nessa tira? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Muito bem, pela imagem das pernas de pau tortas e pelo comentário feito pela Suriá. Por quê? A perna de pau costuma ser reta. Ela brincou tanto com a perna de pau que olha como ela ficou toda torta. Tanto que ela disse, não, mãe, a perna de pau que cansou. Ou seja, a perna de pau cansou de tanto que ela brincou com a perna de pau. Entenderam? Vamos dar uma olhada no número 3. A número 3 diz assim, pela resposta da menina, percebe-se que ela não queria mais brincar com a perna de pau, queria continuar brincando, enjoou do brinquedo ou queria trocar a perna de pau por outro brinquedo? Olha, a mãe pergunta, cansou da perna de pau? E a menina responde, não, mãe, a perna de pau que cansou. Então, isso significa o quê? Que ela poderia, sim, continuar brincando, correto? Então, ó, a alternativa B, ela queria continuar brincando, só que a perna de pau... Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, só me procurar. Um beijo!